Olá, torcedor, beleza? Eu sou o Samuel Conrado e aqui estamos no Jogada do Vozão para trazer assuntos do Ceará Sporting Clube, sempre com muito detalhe, com uma conversa leve e tranquila sobre a programação. E agora vou testar logo o meu diretor, porque a gente tem aqui duas câmeras, vou falar aqui com você e nós vamos falar sobre o Ceará, porque na próxima quarta-feira o Vovô enfrenta o Sport em um jogo que é pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e o técnico Léo Condé vai ter um retorno no meio de campo, Zanocelo. Ele não pôde enfrentar o Santos porque ele pertence ao time santista e por força de contrato ele estava ausente no jogo. E aí eu vou trazer aqui um debate para a mesa em relação ao meio de campo do Ceará. Léo Condé tem feito mexidas ali no time, colocando 3 volantes, 2 volantes e um meio atacante. O que é que você acha, torcedor? O time tá na hora de colocar novamente um camisa 10 no ataque para poder dar uma melhorada, principalmente na assistência aos seus atacantes. Para quem está acompanhando a gente, vamos mostrar agora a tela. O jogo contra o São Paulo, em que o Vovô venceu o Tricolor Paulista por 1-0 lá no Morumbi, o Léo Condé adotou uma estratégia de ir com um time mais precavido, e aí ele foi com 3 volantes, Richardson, Dieguinho e Lourenço. Uma estratégia que ele já vinha adotando já há algum tempo. E neste jogo ele fez mudanças que deram muito certo. O Ceará conseguiu vencer com o gol do Pedro Henrique, que entrou no segundo tempo. Na partida contra o Vitória, já em Salvador, tem um detalhe interessante. Ele não poderia contar com o Dieguinho. Estava ausente, tomou o 3º cartão amarelo contra o São Paulo e o meio de campo do Ceará naquela ocasião foi Richardson, Fernando Sobral e Lourenço. O Lourenço, o Léo Condé já tinha dito em algumas ocasiões que ele é um cara para ser aquele volante de pegada, mas que também tem um passe refinado. O chute a longa distância, a bola parada também é um ponto interessante do camisa 97, por isso ele vem sendo aquela peça coringa no elenco do Ceará em 2025. E aí, na partida contra o Santos, que foi no último domingo, o Léo Condé ele adotou uma estratégia diferente. Estava enfrentando um time que está na zona de rebaixamento, aliás, está fora da zona de rebaixamento, mas brigando para sair daquela zona vermelha. Ele adotou uma estratégia colocando o Lucas Mugni retornando à titularidade do camisa 10 argentino. E o Vovô foi a campo com Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni. Dieguinho voltando de suspensão, que ele estava fora contra o Vitória. O Lourenço como um segundo volante, recuando o atleta no meio de campo do Ceará e trazendo o Lucas Mugni. Até um ponto interessante, porque na narração do J. Romulo e comentário de André Almeida no nosso jogo pela Verdinha, a gente destacou que a entrada do Lucas Mugni acabou deixando o Ceará mais fluido no setor ofensivo. O próprio Pedro Raul ficou um pouco mais leve, recebendo mais essa bola aprimorada, né, lá ele, porque tinha essa questão do Lucas Mugni, né, dando ali as assistências, né, o grande garçom do Ceará na temporada, mas o Pedro Raul, de fato, foi um cara que conseguiu ir muito bem nessa questão, né? Ele recebeu mais os toques e, como fala o Lito Bezerra, é o cara de dar boa noite, boa tarde. O cara cruza, tá ali o Pedro Raul, boa noite, boa tarde, chegando na defesa adversária. Então, o Ceará, que nas últimas 3 partidas, adotou estratégias diferentes. O técnico Léo Condé conseguiu ir muito bem, principalmente nas ideias contra o São Paulo e contra o Santos. Contra o Sport, que é na próxima quarta-feira, e o técnico Léo Condé vai ter praticamente 10 dias de preparação, vou trazer mais um adendo para vocês na discussão. Vina, tá na hora do meio atacante receber uma oportunidade no time titular do Ceará? Contra o Vitória, ele entrou no intervalo do jogo. Léo Condé queria testar ali o camisa 29 no esquema tático. Inclusive, o Vina vem recebendo a cada partida mais minutos. É um jogador que tem um passe refinado, tem ali o jogo associativo de melhor qualidade em relação a técnico quando a gente fala do elenco do Ceará. E o próprio Léo Condé fala isso. Em entrevista ao longo da semana que é o Jogada Primeiro Tempo, o Haroldo Martins, CEO de futebol do Vovô, também ressaltou os treinamentos do Vina, que a cada atividade ele vem ganhando mais fôlego, e isso é um ponto importante, porque a gente vem falando de um Ceará que na última janela de transferências trouxe Zanocelo, Vina, Rodriguinho, Paulo Baia, e isso acaba que influenciando também nas ideias do comandante alvinegro. O Luca também é um outro jogador que chegou, mas ainda não teve esse momento de jogar no time profissional do Ceará, porque na base ele já chegou a despontar com a camisa do Vovô. E aí eu fico aqui para vocês. O Vina, tá na hora de ser colocado no time titular do Ceará ou tem que dar mais uma segurada?
nessa partida contra o Sport, que é na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, na Ilha do Retiro, torcedor? O que é que você acha? Manda mensagem pra gente, diz o que é que você tem aí em mente. O meio de campo do Ceará deve ser Dieguinho, Richardson e Lourenço mesmo, ou Dieguinho, Lourenço, Lucas Mugni, ou quem sabe o Vina voltando ao time titular do Ceará. Desde seu retorno, ainda não teve essa oportunidade, mas a cada jogo vem sendo uma peça importante, entrando no segundo tempo, recebendo minutagem e sendo uma peça ali que o técnico Léo Condé tem no seu elenco alvinegro. O Vovô, nesta quinta-feira, realiza a segunda atividade de olho no Leão da Ilha. Tem mais uma semana de preparação e é uma partida para lá de interessante, porque o Ceará quer chegar mais próximo ali do G9, G8 do Campeonato Brasileiro, a depender de como vai ser aí os times brasileiros na Libertadores e também nessa sequência final do Campeonato Brasileiro, para quem sabe o Ceará beliscar ali uma vaga de Sul-Americana. O Vovô primeiro quer chegar nos primeiros 45 pontos na tabela de classificação, para depois galgar outras ideias nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sou Samuel Conrado e este foi o nosso Jogada do Vozão de hoje. Um forte abraço, siga a gente nas redes sociais e compartilha com a galera. Faz esse favor, tamo junto e até a próxima.